Olá, meus amados. Paz do Senhor sobre a nossa vida. 30 dias de arrependimento. 30 dias de confissão de pecados. Quero falar hoje sobre desejo de morte, sentimento de morte. Quero conversar com vocês hoje sobre aquele desejo que até mesmo homens e pessoas de Deus tiveram na Bíblia. O desejo de partir deste mundo. O desejo ou o pensamento de que se estivessem mortos, talvez teria sido melhor. Quero convidar você a olhar comigo para o livro de Jó, o primeiro personagem bíblico que nós vamos compartilhar e comentar nesse dia. Depois de tudo isso, depois de ter perdido seus bens, sua casa, seus filhos, sua própria saúde, após Jó ficar só com a sua mulher, cheio de chagas, raspando as suas feridas com um caco de telha, ele amaldiçoa o seu próprio dia e pede para si a morte. Depois disso, depois daquele cataclismo, depois da tragédia, depois daquelas perdas sucessivas, uma após outra, Jó então se pronuncia e diz: pereça o dia em que eu nasci, pereça aquele dia, e a noite em que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e que Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no as trevas, e a sombra da morte habitem sobre ele nuvens. Espante-o tudo o que pode enegrecer o dia. Seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os sons de alegria. Escureçam-se as estrelas, escureçam-se o céu, que aquele dia seja escuro, sombrio, tenebroso, que sobre aquele dia não haja alegria. Maldito foi o dia que eu nasci, maldito foi aquela que me concebeu, maldito foi aquele que anunciou a minha mãe que um menino lhe havia nascido. Maldito, porque eu não morri ao nascer? Por que houve peitos, seios que me amamentassem? Por que eu não morri de fome? Ele começa a ficar desesperado com a sua própria vida e ele desenvolve um pensamento: se eu tivesse morrido no ventre de minha mãe, eu seria mais feliz. Um aborto seria mais feliz do que eu. Por que houve seios? Se eu tivesse morrido de fome ao nascer, talvez eu seria melhor, eu seria mais feliz. Verso 20, olha o que diz a palavra do Senhor. Quero ler com vocês. Olha o que diz a Bíblia, no verso 20. Porque se concede luz ao miserável e vida ao amargurado de ânimo? Deus, o que o Senhor está trazendo à existência o amargurado? Será que o Senhor me trouxe a esse mundo para sofrer? Será que o Senhor me trouxe a esse mundo para viver período de sofrimento, de dor? Será que isso é um karma, uma sina que eu tenho que passar? Por que o Senhor dá vida ao miserável? Por que o Senhor alimentou o miserável? Por que o Senhor permitiu que eu nascesse nesse mundo tão cruel? Jó olha para suas crises e ele tem um falso pensamento. Era melhor eu ter morrido. Era melhor não ter tido o seio para que me amamentassem. Era melhor que aquela noite fosse estéril. Era melhor que aquela noite se tornasse noite sombria de trevas. Porque se concede luz, verso 23, ao homem cujo caminho é oculto, a quem Deus o cercou de todos os lados? Porque em vez do meu pão me vêm gemidos e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que eu temo me sobrevém e o que eu receio acontece. No capítulo 7, verso 15, ele continua a sua queixa. Ele diz: pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada. A minha alma escolheria a morte do que essa tortura.
eu preferiria morrer do que viver a vida desgraçada que eu estou vivendo. Eu não quero viver mais essa tortura. Eu não quero. Eu estou farto da minha vida. Olha o que diz, verso 16, literalmente, estou farto da minha vida. Não quero viver para sempre. Basta. Eu já vivi o suficiente. Deixa-me, Deus. Deixa-me, porque os meus dias são um sopro. Deus, tira de mim os olhos, tira de mim, deixa-me perecer. Eu não aguento mais a minha vida, eu não suporto mais essa tensão. Por que o Senhor concede luz, dá a existência, a vida ao miserável? Por que, Senhor? Por que eu vim à existência? Por que minha mãe me pegou no colo? Por que minha mãe me deu de mamar? Por que aquela noite não foi estéril? Deus, eu estou farto da minha própria vida. Cansei, cansei de ser perseguido, cansei de lutar, cansei. Desejos de morte, ideações suicidas, pensamentos de morte. Eu quero conversar com você sobre isso, algo tão sério, tão sério, tão sério. Jó, no final do livro, no final da tempestade, no final da dor, no final da luta, ele entende. Falei besteira. Falei do que não entendia. Falei do que não compreendia. Fui tolo demais. Fui nécio demais. Falei do que não sabia. Ele se arrepende no pó e na cinza por ter falado tantas besteiras. Jó estava equivocado. Ele se equivocou. Ele pensou que Deus queria para si a sua destruição. Mas não. Assim como também Elias, quando foge para Deus e pede para si a morte, ele estava equivocado. O grande homem de Deus se cansa, afadigado por lutas, afadigado por pressões. Assim, da mesma forma, Jonas, frustrado, cansado, decepcionado com Deus, decepcionado com a misericórdia do Deus vivo sobre a vida dos ímpios. Jonas queria a destruição dos seus inimigos e Deus decide salvá-los. Jonas está frustrado, decepcionado, abatido. Ele pede para si a morte. O rei de Israel, Saul, primeiro rei unido de todo o território de Israel, que antecedeu a Davi, diante de uma batalha, diante da possibilidade de morte, ele antecipa o seu fim. Ele não enfrenta os seus inimigos por estar ferido. Ele se lança por cima da sua espada e ele morre cometendo suicídio. Ele não suporta ver o seu próprio fim, ele decide pôr um fim imediato. Ele não suporta a tensão, a pressão do momento. Chega, basta. Judas não suporta a tensão da traição. Judas não suporta os seus próprios pecados, ele não se arrepende, ele é tomado de remorso, então ele se enforca. O não suportar minha vida, o não ver perspectiva de mudança, de transformação, faz com que eu anseie e deseje a morte. Cuidado, meu filho, cuidado. Livre-se, liberte-se desse sentimento em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É o carcereiro, em Atos 16, 27, quando desperta do sono e ele vê abertas as portas do cárcere, ele puxa a espada. Estava ao ponto de cometer um suicídio. O apóstolo Paulo olha para ele e diz, não faça isso, estamos todos aqui. Aquele dia fatídico que seria o dia da sua morte, o dia do seu suicídio, tornou-se na sua vida o seu dia, o dia de salvação, o dia onde ele encontrou a vida eterna juntamente com toda a sua casa. Queridos, por que eu vim à existência? Carl Jung, da psicologia, analista, discípulo de Freud, ele tenta escrever um livro chamado Resposta a Jó. Tenta explicar de forma emocional o sofrimento e as lutas e os questionamentos de Jó. Só que não é a ciência ou a psicologia em si que vai explicar a nossa vida. A psicologia pode explicar o nosso passado, o nosso comportamento, mas quem explica o nosso futuro e nos traz um destino é a palavra de fé. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que as minhas emoções, elas estão
falseadas. As minhas emoções, elas são um reflexo da minha mente, da minha vida emocional. Mas, em meio às minhas crises emocionais, eu sou desafiado por Deus a viver por aquilo que eu creio e não por aquilo que eu sinto. Às vezes, todos nós temos esse pensamento: se eu estivesse morto, seria melhor. Por que se concede vida ao miserável? Jó pergunta. Por quê? Eu estou farto da minha vida, disse Jó. 7, verso 15. Eu estou estrangulado, pelo que minha alma está aflita, aflita de morte. Estou farto, não quero viver mais. Deus, deixa-me morrer, porque os meus dias são como um sopro. Acabou, não há fim. Jó vai contemplar Deus e vai poder dizer após o período da prova: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Antes eu te conhecia somente de ouvir falar, mas na prova, no momento de tensão, no momento de dor, no momento de angústia, os meus olhos contemplaram o Rei. Que alegria, que bênção, que paz é poder saber que o meu fim não será esse. Deus restitui em dobro tudo aquilo que Jó possuía. Sabe o que Deus restituiu? A alegria da salvação, a bênção da vida, a paz da vida. Morrer, sim, mas antes eu vou ver a bondade de Deus sobre a minha vida. Eu não gostaria de passar por essas provas, mas por que se concede vida ao miserável? Deus, por que o Senhor não põe um fim logo? Bom é para o homem suportar o jugo durante a provação. Bom é para o homem, diz Lamentações de Neemias, suportar em silêncio o período da prova. Acalme-se. Acalme-se, filho. Calme-se. Você e eu juntos chegaremos à mesma conclusão que Jó chegou. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, Senhor, os meus olhos te veem. Você não precisa morrer. Você não precisa matar os seus próprios conflitos e as suas próprias dores consigo mesmo. Morra eu com os filisteus. Assim Sansão derrubou os 2 pilares centrais do grande templo do Deus Dagom. E morreu naquele dia 3.000 filisteus juntamente com ele. Sansão, na tentativa de destruir os seus inimigos, na tentativa de destruir os seus adversários, ele destrói sua própria vida. Você não precisa matar a depressão matando a si mesmo. Você não vai destruir a sua angústia, o seu trauma, suas lembranças dolorosas, tomando medicações, com ideações de morte, com pensamentos de morte. Queridos, Saul pôs um fim ao seu sofrimento, tirando a sua própria vida. Sansão não cometeu o suicídio, mas a única forma que ele encontrou foi morrendo como um mártir para salvar o seu povo. Mas eu quero dizer nesse momento, você não precisa tirar a sua própria vida para retirar de você a angústia. Ninguém deseja a morte. O que nós, na verdade, desejamos, e até mesmo o suicida, que não é o seu caso, o que o suicida deseja é a morte dos seus conflitos e não a morte da sua própria vida. Só que os conflitos eles estão tão arraigados à vida da pessoa, os conflitos estão tão impregnados que a pessoa não vê outra possibilidade a não ser matar o seu conflito, matar o seu ameaçador, seus medos, seus traumas, juntamente com ela mesma. Jó nos diz: se eu morrer, cessa o meu tormento, cessa a minha dor. Mas não era esse o pensamento que Deus tinha para ele. A palavra de Deus nos diz, no pior momento em que o povo estava vivendo de Israel cativo em Babilônia, Deus diz ao povo: eu é que sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Sabe quem sabe do meu caminho? Quem sabe do meu caminho é Deus. Quem sabe dos meus dias futuros é Deus. Descanse na bondade de Deus. Deus, por que o Senhor me preserva a vida?
Jó não entendia. Jó não entendia o porquê Deus estava preservando a sua vida. Mas Deus tinha um propósito eterno. Não fuja dos seus problemas. Não fuja dos seus conflitos. Não fuja dos teus sentimentos de rejeição. Não fuja do sentimento de abandono, de desvalia. Talvez de fato ninguém se importe com você, talvez de fato no seu mundo ninguém olhe com olhar de misericórdia, talvez de fato você esteja só. É interessante que o Jonas, que pede para si a morte, diante da morte ele pede para si a vida. Ele pede para morrer, basta. Por 2 vezes, no capítulo 4, ele pede para si a morte. Mas quando estava no ventre do grande peixe, ele clama a Deus por vida. Sabe o que isso me mostra? Que nós estamos vivendo um dilema. Ninguém deseja a morte. Jonas queria a destruição dos seus conflitos. Ele queria a vida estando dentro do grande peixe. E ele queria também a vida fora do grande peixe, mas agora com seus inimigos vivos, ele já estava imaginando no seu coração: Deus vai preservar meus inimigos e eles vão voltar a nos atacar. Eles vão voltar a nos afligir. Deus não me libertou dos meus inimigos. Frustrado, ele pede para si a morte. Ele havia pedido no dia anterior a vida. A vida. E Deus o retira do grande peixe. Mas agora ele, frustrado novamente, ele pede por 2 vezes a morte. Elias entende no seu coração: basta, chega, não sou melhor do que meus pais. Tira a minha vida, Senhor. Jeremias, tantos homens de Deus na Bíblia que passaram por períodos de provas extremas, sentiram-se só no meio da prova e não tiveram nenhuma perspectiva de mudança, de superação, de vitória. Deu. Por que se concede vida ao miserável? Por que se concede vida ao miserável? Basta, não quero viver para sempre, disse Jó. Deixa-me, Deus. Tira de mim os teus olhos. Deus, se o Senhor tirar de mim os teus olhos, eu vou morrer. Então, Deus, tira de mim os teus olhos. Tira de mim os teus olhos. Antes eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ah, Deus mudou a sorte de Jó. Deus mudou a sorte de uma cidade toda com mais 120 mil homens. Deus mudou a sorte de Elias. Elias foi levado ao céu sem ver a morte. Num redemoinho ele foi levado ao céu. Deus mudou a cidade de Nínive, embora Jonas não queria a sua salvação. Deus mudou a história de Jó. Deu em dobro tudo aquilo que ele possuía. Seu último estado foi muito mais glorioso, próspero, abençoado, rico do que o primeiro estado, do que o primeiro estágio. E mais, ele pode concluir dizendo: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos estão te vendo. Quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de cada um de nós. Ser propício a nós. Perdoa-nos, ó Deus, porque em Ti confiamos. Perdoa-nos, ó Pai, porque em Ti aguardamos. O Senhor é bom em todo o tempo. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te adoramos, ó Espírito Santo. Venha sobre nós. Perdoa-nos. Nós repreendemos, ó Deus, sobre a vida dos Teus filhos, do Teu povo, todo sentimento de morte, todo desejo de morte, toda ideação suicida. Nós repreendemos todo o espírito maligno que se aproveita das fragilidades do seu povo, mas nós também repreendemos todo espírito maligno de morte. Traga vida, traga paz, abra os olhos, abra os olhos, abra os olhos dos teus filhos e abençoa-os nesse momento com a vida do Senhor. Retire o choro, a angústia mortal, o desejo de morrer. Retire o pensamento de que se eu estivesse morto seria melhor. Se o Senhor concedeu vida ao miserável, é porque o Senhor quer nos tirar do lixo, do monturo e nos fazer assentar com os príncipes do seu povo. É o Senhor quem conhece o nosso futuro. Eu é quem sei, que sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal. Obrigado, Deus.
Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quer morrer? Então viva. Mate a sua carne e encontre a vida em Deus. Você vai viver por fé, por aquilo que você crê e não por aquilo que você sente. Talvez você sinta vontade de morrer, vontade de se esconder, vontade de fugir. Mate não a sua vida, mate a sua carne. Que a sua fé possa te orientar. E o que eu quero nesse momento é alimentar a sua fé para que você viva por aquilo que você crê e não por aquilo que você sente. Satanás está se alimentando dos teus sentimentos, por isso precisa viver por fé. Há uma vida a ser vivida e essa vida está em Cristo Jesus. Viva com esperança, viva com alegria. Você está vivo? Sim, porque o favor de Deus está sobre a sua vida. Desfrute dela. Dias melhores virão. Dias de bênção, dias de paz. O melhor da sua história está sendo escrito. O melhor da sua história de superação, de vitória, de força está sendo escrito pelas mãos do seu Pai. Deus te abençoe, vencedor. Deus te abençoe, você que venceu a morte, você que venceu a depressão, você que venceu a angústia, você que venceu as ideações e tentativas de suicídio. Deus te abençoe, porque você é um vencedor em Cristo Jesus. Fica com Deus.